estamos de volta. Você lembra? Nós já desenvolvemos a análise desses períodos. Vamos continuar neste quadrado para que você entenda bem essa relação comparativa? Ok. Próximo. É excelente esportista, tal como o irmão. Mais uma vez, comparativo de igualdade. Ele é tão bom como o irmão é bom. Viva o dia de hoje como se fosse o último. Comparativo de igualdade. Mais uma vez, estamos sustentando que deverá viver hoje com a mesma intensidade que deverá viver o amanhã e que você viveu ontem. É uma comparação equilibrada. Casa é mais confortável do que apartamento. Ah, agora mudou. Agora, na ação de comparar, um elemento levou vantagem. A casa, porque a qualidade para ela está superior. O apartamento é confortável? É, mas a casa é mais. Então, a casa é mais confortável do que apartamento. Aquele do pode sair. Casa é mais confortável que apartamento? Pode. Há pouco nós vimos que a preposição do, ela é facultativa. Apartamento é menos confortável que casa. Foi dito a mesma coisa. Continuamos com o apartamento estando em desvantagem. Então, é comparação? É, porque existem dois polos, estão sendo comparados, casa e apartamento. Só que de inferioridade, porque esse apartamento, ele é menos confortável, ok? Meu aluno, não existe a palavra menos, ok? Nada de falar que a casa é menos confortável que o apartamento. Pega muito mal. A palavra menos não existe no mundo da nossa língua portuguesa norma culta. Existe sim no mundo lá do coloquialismo, da informalidade. Mas é um erro tão agressivo que as pessoas estão numa ação. Hashtag não menos. Evitam. As pessoas estão evitando, isso é muito legal. Menos não. Este apartamento é maior que aquela casa. Comparativo? Sim, agora no que tange ao tamanho. E comparativo de superioridade? Sim, porque é maior que. Esta casa é menor do que aquele apartamento. Comparativo? Sim, existem dois polos, casa e apartamento. Legal, mas de inferioridade, porque a casa é menor que o outro polo, o apartamento. Registrando que aquele do é facultativo. Nós podemos falar e podemos escrever. Esta casa é menor que aquele apartamento. Tu sempre serás melhor que o meu ex-esposo. Repare que eu estou no comparativo de superioridade. Ela sempre será pior pessoa que você. Comparativo também de superioridade, para você acabar com esse paradigma que os comparativos de superioridade acontecem sempre numa atmosfera apreciativa. Você pode ser melhor também em uma qualidade depreciativa. Olha lá, ela sempre será pior pessoa que você. Eu é que não queria ser essa pessoa, pior que a outra. Então, nós podemos intensificar um adjetivo apreciativo da mesma forma que eu possa apreciar um negativo. Valorizar uma qualidade negativa de uma pessoa. A programação da TV aberta é tão interessante como da TV a cabo. Comparativo de igualdade. E aí, meu aluno, hora de tomar cuidado, né? Vamos para as dicas? Olha lá, cuidado número 1. Que nem e feito são vistos como conectivos coloquiais. Isso quer dizer que a academia não gosta. Mas segala,
os lista entre os comparativos, sem fazer ressalva alguma. Portanto, cuidado com a abordagem lá do cara da banca. Ela recendia perfumes que nem um galho de flores silvestres. Aquele que nem, cuidado com ele. Porque ficou me olhando assim, feito boba. A academia prefere que você retire esse feito, mas Segala lista sem ressalva. Segunda dica. A expressão tal qual, quando varia, é analisada como tal, pronome demonstrativo, e qual, pronome relativo. Tal qual, repetindo, o tal é visto como pronome, um pronome demonstrativo, logo pode sofrer flexões. E o qual como pronome relativo, também pode sofrer flexões de número, ok? É por isso que tais vocábulos variam com seus referentes, dependendo da conexão com o antecedente ou com o consequente. Essas palavras elas possuem liberdade para flexionar-se. Os filhos agem tais qual o pai. Observe que o tais concorda com filhos e o qual concorda com pai. Por esse motivo, tais no plural como filhos e qual no singular como pai. Cláudia, isso está certo? Certíssimo, no superlativo. O filho age tal quais os pais. Você observou agora? O tal está no singular por concordar com o antecedente filho, que também está no singular. E o quais está no plural por concordar com pais, que aparece depois. E é esse o caminho. O tal concorda sempre com o antecedente, substantivo antecedente, e o qual concorda sempre com o substantivo consequente. Feito? Agora observe a terceira produção. Os filhos agem tais quais os pais. Fique esperto, brasileiro, porque uma boa parte não respeita essa matemática. Tal concorda com antes e o qual concorda com depois, com o que vem depois. Se a banca pedir a classe gramatical dos vocábulos que constituem a expressão tal qual, você não mais errará. O tal é um pronome demonstrativo e o qual é um pronome relativo. O tal, de tal como, também varia. As crianças, tais como os idosos, merecem cuidados. E agora, só o tal vai flexionar-se, o como não. Terceira dica, muito importante. É normalíssimo que os verbos das orações iniciadas pelas conjunções estejam elípticos, implícitos. O governo daqui é tão corrupto quanto os de lá. Quantos são os governos de lá? Eu falei isso para você no bloco anterior. As orações subordinadas adverbiais comparativas, muito comum, o verbo está implícito, exatamente para evitar uma repetição desnecessária, que inclusive desqualifica a produção. Dentro de um contexto, pode haver elipse total de uma oração e ainda assim haver duas orações. Meu aluno, eu acho esse momento maravilhoso. É perfeito para se organizar uma questão sobre contagem de orações em um período. O candidato que não alcançou esse momento da aula, de saber que uma oração toda pode ser jogada para as entrelinhas, ele vai cair. Mas ele cai fácil nessa pegadinha. João e Pedro estão disputando o segundo turno. Ingênuo, né? João e Pedro estão disputando o segundo turno. Continuando. Os dois candidatos não param de discutir sempre que tem uma chance. No entanto,
Na última vez que se viram, Pedro parecia mais calmo, ou seja, Pedro parecia mais calmo do que parecia João. Mas qual brasileiro fala dessa forma? Ainda bem que nenhum, porque eu não preciso falar o óbvio. Quando você fala o óbvio, você agride e subestima o seu ouvinte. Em uma redação, você subestima o examinador, o professor que vai corrigir esse documento. Basta falar, Pedro parecia mais calmo. Eu já sei que se ele está mais calmo do que seu adversário, o João. Os dois estão brigando, o Pedro parece mais calmo. Isso quer dizer que o João parece mais nervoso. Uma redação merece nota 10 quando o escritor ultrapassa o mundo do posto e trabalha bem com as ideias. Eu não preciso escrever tudo, porque eu consigo comunicar também no silêncio, ok? A oração sublinhada apresenta, portanto, duas orações, só que uma delas está em uma elipse total. Elipse é uma figura de omissão, assim como zeugma também é figura de omissão. Quarta dica, poderosa. Não confunda a construção tanto quanto comparativa com a expressão tanto quanto aditiva. Cláudio, o que eu devo fazer? Nada além do que olhar com a alma. Você tem de interpretar. Se você já assistiu às aulas com Grazi, às aulas de língua portuguesa, se você já domina as conjunções, decorou os pacotes, agora é a parte mais prazerosa. Ler, interpretar, dominar. Ler, interpretar, dominar. Leia. Ela tanto ri quanto chora. Você concorda que uma única pessoa pratica duas ações verbais? Rir e chorar é uma louca, mas ela faz isso. Ela ri e chora ao mesmo tempo. Claro que a semântica dessa série, tanto quanto, é de adição. Vai mudar. Ela chora tanto quanto ri. Meu aluno, olhe com a alma. Não é a mesma coisa. Ela chora tanto quanto ri. Quer dizer que essa pessoa, ela tem capacidade para chorar, assim como ela tem capacidade para rir. Em pé de igualdade, eu estou comparando. Ela faz uma coisa como faz a outra também, ok? Isso quando cai em provas elaboradas por bancas semânticas, tira a paz de muitos candidatos na hora de... meu aluno, porque é um tipo de questão que o meu aluno tem de ser treinado, porque as escolas não dão muita importância, infelizmente, a leituras, a interpretações. Ainda há uma quantidade significativa de escolas que preferem valorizar a sintaxe, a estrutura da língua portuguesa. Essa é importante sim, mas a rainha é a interpretação. Nós aprendemos língua portuguesa não com a missão singular de decorar a estrutura de uma língua. Nós aprendemos a língua portuguesa para aprendermos a pensar. Quem pensa bem, fala bem, e quem fala bem, escreve bem. Você que hoje estuda a língua portuguesa, você estuda para ser um brasileiro melhor. E claro que um brasileiro, para ser melhor, ele tem de ter qualidade, discernimento, senso crítico. É essa a missão da língua portuguesa lá no currículo escolar. Claro que para chegar a esse estágio, o meu aluno primeiro passará por um deserto e deverá memorizar conjugações verbais, regências, colocação pronominal, substantivo. Mas, meu aluno, vá com fé, porque no final você estará capacitado a ler, falar e escrever muito bem. E é isso que vale. Quinta dica. A ideia de superioridade pode representar uma preferência com a construção antes do que, o,
apelo das cidades seria antes social que econômico. Muito recorrente essa estrutura, hein? Sexta, semântica. Lembre que maior, menor, melhor, pior que é construção própria de comparação de superioridade. Você não vai errar, né? Reveja o grau dos adjetivos para que isso fique bem claro. Muito bem, meu aluno, hora de mudar. Mudaremos agora o nosso foco semântico. Já estudamos relação causal das conjunções. Já estudamos relação comparativa desses conectores. Agora faremos um mapeamento concessivo. Professora, cai muito em prova? Meu aluno, cai muito. É esse daí que apresenta um adversário. E nós, professores, sabemos explorar muito bem esse quadrado. Concessão ou adversidade? Há candidatos que perdem questões simplesmente por não ter entendido ainda quando nós, brasileiros, acionamos uma concessão e quando nós, brasileiros, acionamos uma adversidade. Legal? Vamos conversar sobre isso agora. Concessivas. Conjunções subordinativas concessivas. Exprimem contrariedade, ressalva, oposição a uma ideia sem invalidá-la. É aí que está a grande diferença. Trabalhar com contrariedade, achando que isso vai salvar você do conflito com a conjunção adversativa? Bobagem! A adversativa também trabalha com contrariedade. Ressalva? A adversativa também trabalha com ressalva. Oposição? A adversativa também trabalha com oposição. A diferença vem agora. A conjunção concessiva, ela anuncia uma oposição, mas ela não invalida a oração principal. Oposição a uma ideia sem invalidá-la. Meu aluno, a adversativa invalida. Ela invalida a sua oração coordenada assindética, ok? Muito bem, principais conjunções ou locuções. Embora é campeã, legal? Embora, se bem que, malgrado é mais raro, mas tudo que é raro merece atenção dobrada. Quando um professor não está bem intencionado, é essa que ele coloca na prova, porque ele quer derrubar uma nação, ok? Malgrado não é conector que nós escutamos no nosso comunicar diário, no nosso ato comunicacional. É mais acadêmico, mais literário. Posto que, conquanto, não confundir com quanto, com porquanto, com portanto, cuidado com esses vocábulos. Conquanto é concessivo. Conquanto é concessivo. Nada de confundir com portanto. Nem que, ainda quando, apesar de que, pode decorar, é sempre concessão. Mesmo que, pode decorar, é concessão mesmo. Em que, pese, por mais, por menos, por melhor, por pior, por maior, por menor, por muito que, indica grau. Aí você trabalha a concessão com uma interferência de grau. Ok, meu aluno? Essa merece sim atenção dobrada, triplicada. Muito bem, vamos ao contexto porque é ele que vale. É o ambiente que faz com que você tenha certeza na militância de uma carga semântica de um conector conjunção. Embora viaje o mundo inteiro, nunca conhecerá sua terra profundamente. Meu aluno, apareceu embora, você já pode relaxar. Embora é conjunção concessiva. É muito importante você decorar as conjunções,
Por exemplo, o pacote das adversativas. Mas, porém, entretanto, no entanto, esse pacote não se repete na concessão. Para não falar que não há nenhum ponto convergente, não obstante é o ponto convergente, porque o não obstante pode ser concessivo ou adversativo. Mas as demais conjunções adversativas não são repetidas aqui no pacote concessivo. Então vale decorar sim. Observe que, embora viaje o mundo inteiro, não conhecerá sua terra profundamente. Isso é concessão. Malgrado haja problemas em casa, não os leve para o trabalho. Você observou? Mesmo que haja problemas em casa, não os leve para o trabalho. Malgrado, com o valor de mesmo que, é sim, concessão. Conquanto eu trabalhe, nunca paro de estudar. Olha a contrariedade. Nunca paro de estudar é a minha oração principal. Conquanto eu trabalhe, por mais que eu trabalhe, é a minha oração subordinada, adverbial, concessiva. E o conquanto é uma conjunção concessiva. Ainda que ela faça tudo por você, não se cansa em rejeitá-la. Você observou? Esse ainda que, ainda quando, tem valor de concessão, inaugurando uma adverbial concessiva. Não se cansa em rejeitá-la é a nossa oração principal. Conseguiu chegar ao cume do morro, mesmo que se sentisse fraco. Olha só a oposição. Se ele está cansado, sentindo-se fraco, há uma incoerência dele ter conseguido chegar até o cume do morro. Mas ele conseguiu, né? Pois é uma ação de concessão. Foi uma quebra de paradigma. No comum, as pessoas cansadas, fracas, elas não conseguem ter energia para alcançar o ponto mais alto de um morro. Por isso que é importante você entender qual é a proposta de cada classificação. Concessão é quebra de paradigma. Surpreende, porque vem na contramão. Muito bem, nunca iremos esmorecer, em que pese a falta de incentivo deles. Então, por mais que não incentivem, mesmo assim eu continuarei animada, ok? Então, em que pese, olha a palavra pese depois, é uma relação concessiva. O comportamento da turma é satisfatório, se bem que alguns alunos continuam a perturbar as aulas. Você prestou atenção na pronúncia forçada? Perturbar? Essa palavra consegue perturbar você? Mas esses R's devem ser pronunciados, para que você não cometa um erro com os fonemas da palavra. Há questões lá no concurso público que cobrem exatamente isso. Quantas letras e quantos fonemas há no vocábulo. Fonema é a unidade mínima, sonora, distintiva na fala. Então, se você não pronunciar perturbar, se você omitir um desses R's, como alguns falam, perturbar, você vai ter menos fonemas e errará com todo louvor a questão de prova. Se incomoda falar essa palavra, busque um sinônimo, mas não a pronuncie erradamente. Ela não merece isso, ok? A taça foi para outros, posto que se achassem capazes para ganhar o campeonato, posto que é uma locução conjuntiva concessiva. Continue, meu aluno, dessa forma. Foco na missão, porque um bom motivo motiva. E você sabe que há um bom motivo, né? A sua independência financeira, a sua qualidade de vida, o seu sono tranquilo, tudo isso passa por esse momento de estudo. Só dessa forma você alcançará a aprovação no tão sonhado concurso. Não pense
Estou perdendo tempo, perdendo a vida. Não, não está perdendo nem tempo e nem vida. Você está imprimindo qualidade ao seu viver. E com uma vantagem, daqui a pouquinho você receberá na sua casa um telegrama de aprovação e convocação. Não adianta só passar. Hoje, só a aprovação não alegra quase ninguém. O que de fato faz toda a diferença é quando a convocação chega e aí você esquece toda a dor vivida. Parece que por um milagre só existiram dias felizes, que a caminhada, a entrega na busca de conhecimento foi uma caminhada leve. Meu aluno, a recompensa vale. E esse milagre é o Criador que nos possibilita. Continue aí, foco. Depois que você estiver no lugar onde você desejar, você vai poder curtir a vida com uma tranquilidade, ao lado das pessoas que você ama e vai tudo terminar bem. Legal? Foco aí porque eu estou com você. Iremos ao jogo, nem que caia um temporal. Mas, Cláudia, vai cair um temporal. Eu sei que é incoerência, eu sei que é falta até de responsabilidade, porque os raios estão aí, né? Mas não adianta, concessão é a si mesma, a concessão é desobediente, ela é da oposição, do contraste. E iremos ao jogo, oração principal. Nem que caia um temporal, oração subordinada, adverbial, concessiva. E nem que, terminou por conjunção, é uma locução conjuntiva. De qual valor semântico? Concessão, porque ela está ali numa incoerência só. Tornou-se um ótimo professor, apesar de que seu carisma não fosse grande. Isso quer dizer que ele é um excelente professor, mas não é muito simpático. Mas mesmo assim ele obteve sucesso. Claro, ele perseverou. Então ali é uma quebra de paradigma? Sim, é uma concessão. Tornou-se um ótimo professor, oração principal. Apesar de que seu carisma não fosse grande, adverbial concessiva. Foco na locução. Se eu parar na preposição de, apesar de, é uma locução prepositiva. Com qual valor? Concessivo. É o mesmo valor. Mas como eu avancei e coloquei uma conjunção ao lado da preposição, eu não mais terminei por prep, eu terminei por conjunção. Mudou. Deixa de ser locução prepositiva, passa a ser locução conjuntiva. E a semântica é a mesma, de concessão. Por mais que o tempo mude, não mudarão seus planos para hoje. Como não? Não brigue, é concessão, é assim mesmo. Vai brigar na oposição. Então, por mais que o tempo mude, oração subordinada, adverbial, concessiva. Por mais que é a nossa locução subordinada de concessão. Não mudarão seus planos para hoje, é a nossa oração principal. Não desista, por pior que esteja a sua vida. Essa concessão, ela é do bem, né? Então, não desista. É a oração principal. Por pior que esteja a sua vida, é adverbial concessiva. Olhe para a locução. Essa é bem usada, né? Por pior que seja, por pior que esteja. É muito recorrente. Por muito que chamasse sua atenção, não era possível ser notado. Por mais que ele plantasse bananeira, não chamava a atenção de ninguém. Isso vai no contraste. E por mais que, inaugura uma adverbial concessiva. Por mais que é a nossa locução concessiva. Lembrando que locução é um grupo de palavras representando uma conjunção. Eu posso falar, embora chamasse sua atenção, tranquilamente, sem caos para a lógica da proposta. Cuidado! Vamos falar sobre os cuidados no próximo bloco. Você merece, né? Merece esse tempinho para pausa, para repensar tudo, porque essa concessão, ela é perigosa.
meu aluno, faça o seu trabalho, personalíssimo, ganhe essa matéria, que ela já é sua, é a sua língua portuguesa, você tem de ter muito orgulho de morar no país onde a nossa língua oficial é o português, porque o mundo tenta aprender esse idioma e o mundo sua camisa. Eu já sei o que você está pensando, professora, eu sou brasileiro e também sinto dificuldade. Então, orgulhe-se porque você está mais próximo de dominar esse idioma do que o resto do mundo. E hoje o mundo quer comprar a ideia da língua portuguesa. A língua portuguesa hoje já é a 4ª língua mais falada no mundo. Você tem noção do que é isso, meu aluno? Até daqui a pouco.